perguntar, você estava falando de ser paranormal, o que é ser paranormal? Tá. Paranormal é um nome que a gente dá para o psíquico também, né? Fora do país, o pessoal usa psíquico, que são pessoas que têm habilidade ou de sentir alguma energia, ou acontece alguma coisa que não é muito dentro da normalidade, né? Que são os dons, né? Os talentos. Então, tem os que são clarissencientes, tem os clarividentes, que são os que enxergam, tem os clariolfativos, que são os que sentem cheiros, né? Diferentes e, de repente, tem alguma sinalização. Tem os clareaudientes, que são aqueles que escutam. Tem os que fazem projeção astral, né? Que são as viagens enquanto estão dormindo, ou às vezes semiconsciente também, que tem várias formas de se fazer. Então, paranormal é sempre Tipo, o aquele... terceiro olho, não? O terceiro olho, na verdade, a gente pode fazer aquilo que é uma projeção psíquica, né, também, que é quando a gente enxerga com o terceiro olho ou com o olho da mente. Acontece como se a gente estivesse enxergando de cima ali um fato, né, como se você estivesse assistindo, mas seu corpo está num local, você consegue sentir a energia do local, mas com a mente você pode viajar, né, que é com o terceiro olho, fazer uma projeção psíquica. Essa já é um pouquinho diferente da projeção astral, que é quando a sua alma vai para viver as coisas, né? O seu espírito se desloca ali, está em outras realidades, em outros lugares. Então, tudo isso está dentro desse guarda-chuva da paranormalidade. E aí é legal que a gente vê como é diversificado, né, os dons. Eu ia te perguntar, assim, quando a gente tem, por exemplo... Sabe quando você conhece alguém, a gente fala o santo não bate, né? O santo não bate com a pessoa. E você fica com uma impressão ruim da pessoa. Sim. E isso é um sexto sentido? Isso é o que explica isso? É energia, é o quê, né? Geralmente é o sexto sentido falando sobre energia. Aconteceu algum tipo de choque energético, né? A energia daquelas pessoas não tem afinidade, são energias diferentes, e daí o sexto sentido alerta que, de repente, você pode ter algum problema com aquela pessoa. Às vezes você já até teve problema, para quem acredita, né, em outras existências, mas não necessariamente, porque pra gente existe um delay também entre as coisas que a gente está vivendo aqui no físico e que o nosso espírito como se já tivesse vivido aquilo. Então, por exemplo, essa entrevista a gente está fazendo agora aqui ao vivo, esse bate-papo, mas o nosso espírito já viveu isso. Para aqueles que acreditam em espiritualidade, né, e nas teorias da espiritualidade, tudo que a gente está vivendo aqui na Terra já foi vivido 2, 3 meses antes, né? Um período antes. Então, às vezes, a gente se recorda de algumas coisas, que é quando a gente tem o déjà vu. Que é como se fosse uma falha na Matrix. Um déjà vu não é só porque, pelo fato, assim, as pessoas falam, será que eu já vivi isso numa outra existência, numa outra vida? Mas, gente, se fosse numa outra existência, numa outra vida, né, não seria com essa mesma energia, nesse mesmo local, com essa mesma roupagem. Que muitas vezes, quando a gente tem o déjà vu, é muito real, né? E você fala, gente, eu já vivi exatamente dessa forma, né? E isso é porque, segundo essas teorias espirituais, a gente vive primeiro as coisas numa realidade espiritual e depois elas acontecem aqui nesse plano físico. Seria mais ou menos fazendo um paralelo, assim como a gente, por exemplo, vê a luz da estrela chegando e chega primeiro e de repente a estrela já nem existe mais. Seria isso? Tipo, exatamente. O espírito, a alma viveu nessa teoria, né? Viveu e a informação tá vindo. É isso aí. E aí quando chega, encontra o corpo que atrasadamente, se é que você pode dizer assim, tá vivendo aquele momento que já aconteceu. Dá um bug na mente mesmo. Dá você um fica assim, bug. cara, eu tenho certeza que eu já ouvi essa pessoa falando essa frase pra mim, eu já tava aqui, você mas quase eu nunca prevê o final, estive né? aqui. Você fala, pera, calma. E depois você fica, caramba, por que eu tive essa sensação? Depois nem faz mais sentido que você teve esse déjà vu, não é? Exatamente. E é muito rápido, né? É coisa de segundo, assim. Você fala, nossa... E isso explicaria justamente o que você perguntou sobre a coisa do sexto sentido. Por que não bate? Às vezes a gente já tem uma sensação de já ter vivido isso, porque naquela realidade espiritual o santo já não bateu, a gente já teve algum problema com aquela pessoa, daí o sexto sentido te recorda disso, mesmo que rapidamente. E aí a gente tem uma resistência em relação à pessoa, a gente fala, nossa, não sei, né, não me cheira bem, né, mas muitas vezes por conta disso. Então é uma leitura, né, que ou a gente faz de um fato já vivido problemático com aquela pessoa, ou que realmente houve ali um choque de energia.